Controle de fluxo. Bom, até agora a gente já sabe o básico sobre instruções individuais e que um programa é apenas uma série de instruções. Até o momento que sabemos é isso. Mas a verdadeira força da programação não é apenas executar uma instrução após a outra, como se fosse uma lista de tarefas. Com base na avaliação das expressões, um programa ele pode decidir pular instruções, repeti-las ou escolher uma das várias instruções para executar. Na verdade, você quase nunca vai querer que os seus programas comecem na primeira linha de código e simplesmente executem cada linha direto até o final. Aí é que entra as instruções de controle de fluxo, porque elas podem decidir quais instruções Python serão executadas e em quais condições. Enquanto os tipos de dados inteiro, float e string têm um número ilimitado de valores possíveis, os tipos de dados booleanos eles têm apenas dois valores, que são o true e o false, verdadeiro e falso. Quando eles são inseridos como código Python, os valores booleanos true e false eles não possuem as aspas que você normalmente coloca em torno das strings, apesar de eles serem um tipo de texto, né? Outra coisa, esses dois valores eles sempre começam com um T ou o F maiúsculo e com o resto da palavra todo em minúsculo. Dessa forma, o interpretador Python vai identificar que essa é uma palavra-chave da linguagem Python. Então vamos fazer aqui o seguinte teste no shell interativo. Algumas dessas instruções aqui são intencionalmente incorretas e vão fazer com que apareçam algumas mensagens de erros aqui. Na primeira linha temos spam recebe true, depois eu coloco para mostrar spam e o valor de spam, que é true, é mostrado. Depois eu digito apenas true com letra minúscula. O Python não reconhece essa palavra. Tanto é que ele lança um erro aqui do tipo name error, que é o seguinte: o nome true não está definido. Depois eu faço outra tentativa aqui. True recebe 2 mais 2, mas true é um nome de uma palavra reservada. Não posso atribuir a um nome de variável uma palavra que seja reservada da linguagem Python. Então vai dar um erro aqui. Syntax error, que é não pode atribuir a palavra-chave, keyword. Como qualquer outro valor, os valores booleanos eles são usados em expressões e podem ser armazenados nas variáveis, assim como você viu aí na linha 1. E se você não usar o caso adequado, como na linha 2, ou tentar usar true e false para nomes de variáveis, como foi feito na linha 3, propositalmente, o Python apresentará uma mensagem de erro. Operadores de comparação. Os operadores de comparação, também chamados de operadores relacionais, eles comparam dois valores e retornam um único valor booleano, que é o resultado dessa comparação. Essa tabela aqui que vocês estão vendo no slide, ela lista todos os operadores de comparação que a gente tem no Python. Tem o igual, que significa igual a, tem o exclamação igual, que significa diferente ou não igual a alguma coisa, tem o menor, maior que, menor igual a que, ou maior igual a que vocês já conhecem aí da matemática. Esses operadores, eles sempre vão retornar verdadeiro ou false, true ou false, dependendo dos valores fornecidos para eles, que serão os operandos, que serão os valores ou variáveis que estarão nos seus extremos. Vamos ver alguns testes aqui no slide com os operadores de igual e diferente. Vocês podem pegar aqui do slide e jogar diretamente no shell interativo do Python, que vai funcionar, tá? Então, na primeira instrução, o teste 42 igual a 42 retorna true, 42 igual a 99 retorna false, 2 diferente de 3 retorna true. Então vocês podem perceber aqui que eu sempre uso o operador e os operandos nas suas extremidades e o resultado disso vai ser um valor booleano verdadeiro ou falso. Do meu lado direito eu tenho exemplos com maior ou menor. 42 menor que 100 true, 42 maior que 100 falso. Depois eu crio uma variável x, atribuindo a ela um valor 42.
Depois eu verifico se essa mesma variável x ela é menor ou igual a 42 e é claro que vai ser verdadeiro. Crio outra variável aqui com o nome minha idade, faço receber 30, depois pergunto se é maior ou igual a 10 e ele retorna true. Operadores booleanos. No Python também a gente tem os operadores booleanos e ou não. Com eles a gente pode montar algumas expressões mais complexas do que as anteriores. Por exemplo, se eu quiser verificar se 4 é menor que 5 e ao mesmo tempo 5 é menor que 6, eu uso os parênteses, beleza, para dar prioridade nas expressões, e uso o AND, que é um operador de conjunção. O que isso significa? Que se a primeira expressão 4 menos 5 for verdadeira e a segunda expressão 5 menor que 6 for verdadeira também, se as duas forem verdadeiros, o resultado vai ser verdadeiro. No exemplo logo abaixo, eu verifico se 4 menos 5 e 9 menor que, se 4 menor que 5 e 9 menor que 6, vai ser falso. Por quê? Porque eu estou avaliando a conjunção entre as duas expressões, 4 menos 5 e 9 menos 6. Se pelo menos uma delas for falso, então o resultado inteiro da expressão maior vai ser falso também. Agora com o OU. O OU ele é um operador que ele vai retornar verdadeiro se pelo menos uma das expressões forem verdadeiras. A primeira expressão 1 igual a 2, a segunda 2 igual a 2. Então eu pergunto para o Python, 1 igual a 2 ou 2 igual a 2, ele retorna verdadeiro, porque apesar de 1 ser diferente de 2, mais 2 é igual a 2. Elementos de fluxo de controle. As instruções de controle de fluxo, elas geralmente começam com uma parte chamada de condição e são sempre seguidas por um bloco de código chamado cláusula. Então a gente sempre vai ter uma condição e uma cláusula. Antes de aprender sobre as declarações de controle de fluxo específico do Python, a gente vai ver o que é uma condição e um bloco. As condições. As expressões que a gente viu até agora, elas podem ser consideradas condições, que são o mesmo que expressões. Condição é apenas um nome mais específico no contexto das instruções de controle de fluxo. As condições, elas sempre são avaliadas como um valor booleano, verdadeiro ou falso. Uma instrução de controle de fluxo, ela decide o que fazer com base em se sua condição é verdadeira ou falsa, true ou false, e quase todas as instruções de controle de fluxo usam uma condição. As linhas de código Python, elas podem ser agrupadas em o que a gente chama de blocos, e você pode dizer quando um bloco começa e termina a partir do recuo das linhas do código. Então, quando você pegar um código Python, você sempre vai ver um recuo do lado esquerdo para o lado direito. Isso vai definir os níveis do código Python. Vai dizer que bloco está contido em qual bloco. Isso na computação a gente chama de indentação. E no caso do Python, isso é obrigatório para definir o fluxo que o código vai tomar. Existem 3 regras. Os blocos começam quando a indentação começa. Os blocos podem conter outros blocos. Os blocos terminam quando a indentação diminui para 0 ou para a indentação de um bloco de contenção, que contém ele. Os blocos, eles são mais fáceis de entender quando a gente olha para um código de fato que já está indentado. Então vamos dar uma olhada aqui nesse trecho de código. Tem o nome Maria, uma senha, e depois eu tenho um if, tá? Que é uma condição aqui, que é sempre seguido por uma condição. No caso aqui é se o nome for igual a Maria, ou seja, if nome igual a Maria, print oi Maria. Então, se o nome da variável for igual a Maria, vai mostrar oi Maria.
Dentro desse if, se a senha for 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou mostrar na tela acesso concedido. Caso for diferente, vou mostrar na tela acesso negado. Então, para as condições, a gente sempre vai usar if else, que do inglês significa se e se não, e a gente vai usar a indentação para definir que condição está dentro de qual condição. O primeiro bloco aqui de código, o 1, ele começa na linha de impressão Olá Maria e ele contém todas as linhas após ele. Dentro desse bloco tem outro bloco que começa a partir da linha numerada aí como 2, que contém apenas uma linha que é o print. O terceiro bloco, na linha numerada 3, também tem uma linha que é o print de acesso negado. Elementos de controle de fluxo. Instruções de controle de fluxo. Agora a gente vai explorar a parte mais importante do controle de fluxo, que são as próprias declarações. As declarações representam os diamantes que você viu no fluxograma da figura do slide 2, lá no início, e são as decisões reais que os seus programas tomarão durante toda a execução dele. Instruções if. Esse é o tipo mais comum de instrução de controle de fluxo. A cláusula de uma instrução if, ou seja, o bloco após a instrução if, ele será executado se a condição da instrução for true, ou seja, se for verdadeira. E a cláusula é ignorada se a condição for falsa. Em outras palavras, uma instrução if pode ser lida como: se essa condição for verdadeira, execute o código dessa cláusula. Se não, só ignora. Em Python, uma instrução consiste no seguinte: a palavra if, depois da palavra if, uma condição, ou seja, uma expressão avaliada como verdadeira ou falsa, 2 pontos logo em seguida, e começando na próxima linha, um bloco de código recuado, identado da esquerda para a direita, chamado de cláusula if, que é todo o código que, para ser executado, depende dessa condição do if ser verdadeira. Por exemplo, digamos que você tem algum código que verifica se o nome de alguém é Alice ou não. Aqui vamos considerar que o nome aqui, a variável name, foi atribuído algum valor anteriormente. Então, nesse exemplo aqui, if name igual a Alice, ou seja, se o nome for igual a Alice, então a gente passa a instrução para o computador mostrando na tela oi Alice. Senão ele só vai ignorar. Instruções else. Uma instrução if pode opcionalmente ser seguida por uma instrução else. Essa instrução else ela é executada apenas quando a condição da instrução if é falsa. Em outras palavras, uma instrução else poderia ser lido como algo nesse sentido: se esta condição for verdadeira, execute esse código. Se não, execute esse outro código aqui. Uma instrução else não tem uma condição e no código uma instrução else sempre consiste no seguinte: a palavra-chave else, 2 pontos logo em seguida, e começando na próxima linha com um bloco de código recuado, assim como no if, a gente tem a cláusula. Voltando ao exemplo de Alice, do slide anterior, vamos ver aqui o código que usa uma instrução else para oferecer uma saudação diferente se o nome da pessoa não for Alice. Então, se o nome da pessoa for Alice, o computador diz oi Alice, se não, oi estranho. Instruções if. Apesar de apenas uma das instruções if ou else seja executada, as duas nunca vão ser executadas simultaneamente, você pode ter um caso em que você deseja que uma das muitas instruções possíveis seja executada. A declaração elif é uma abreviação da instrução else if, se não se, que sempre segue uma declaração if ou outra declaração elif. Essa declaração elif ela fornece outra condição que é verificada apenas se todas as condições anteriores forem falsas. Bom, pessoal, aqui a gente tem um exercício
Escreva um programa em Python para verificar se um dado número de entrada é divisível por 5 e 3 ao mesmo tempo. Então aqui é um exercício para a gente praticar os conceitos de if e de else e, além disso, também os operadores que a gente viu na aula passada. Então eu vou deixar esse exercício aqui para vocês, tá? Para vocês fazerem em casa com mais calma e na aula de laboratório, e a gente verifica quais foram as soluções de vocês. Vamos seguir com a aula. Instruções de loops ou laços. Você pode fazer um bloco de código ser executado repetidamente usando uma instrução while. O código em uma cláusula while será executado enquanto a condição da instrução while for verdadeira. Aqui a gente começa a perceber o potencial do computador, porque em vez de você fazer, mesmo que seja na computação, na programação, você digitar várias instruções iguais repetidamente, para você conseguir fazer várias ações ao mesmo tempo, você tem que ordenar o computador várias vezes. Tá? Em vez disso, você pode usar uma condição de while, que é uma condição que você cria um laço de repetição e você pode fazer o computador mostrar na tela uma mensagem 1 milhão de vezes, com 3 linhas de código ou 2 até. Então aqui a gente já começa a ver, mesmo que de maneira simples, a automação que o computador pode trazer para a gente. No código, uma instrução while, ela sempre consiste no seguinte: a palavra-chave, while, uma condição, que é uma expressão que vai ser avaliada como verdadeira ou falsa para cada iteração do laço. Essa condição vai ser checada, e os 2 pontos que a gente está acostumado a ver já, que já vem sempre aí depois da condição. Instruções break e continue. Durante o laço de repetição, existe um atalho para fazer com que a execução do programa saia do loop while no momento que você quiser, dependendo de uma certa condição ou não. Se a execução atinge uma instrução break, ela sai imediatamente da cláusula do loop while, tá? E vai executar o código mais externo, ou se não, finalizar o programa caso o while seja o bloco mais externo. E no código, para você fazer essa interrupção, basta escrever a palavra-chave break, como está escrito aqui no slide. No exemplo do slide anterior, a gente tem aqui um laço com while e ele vai mostrar a mensagem Olá Mundo 5 vezes. Tá? Por que 5? Porque para cada vez que eu mostro, eu estou incrementando a minha variável x em mais uma unidade. E a condição do meu laço é que o x seja menor que 5. No momento que o x é igual a 5, ele vai sair do meu laço. Nos laços while, você pode interromper ele, tá? Você não precisa esperar que a condição seja finalizada, tá? Você pode simplesmente interromper a execução e ir para o bloco mais externo ou para o final do programa, caso o while seja o bloco mais externo. Como? Através de uma instrução chamada break. No momento que o programa atinge, né, ele vai executando linha por linha, quando ele chega na instrução break, aí da linha 4, ele sai do laço. Então aqui a gente tem um exemplo, while true, mostra na tela, por favor, digite o seu nome. While true, isso aqui vai fazer com que o programa fique em um loop infinito. Então ele vai indefinidamente fazer essa pergunta aqui. Por favor, digite seu nome, vai receber o input aqui do teclado, vai armazenar na variável nome, depois na linha 3 vai checar se o nome foi igual ao João. Se for igual ao João, ele dá um break e sai do laço. Depois mostra na tela obrigado. Então, o que a gente pode entender desse exemplo aqui? Que enquanto você não digitar a palavra João da mesma maneira que está aqui no slide, o computador sempre vai ficar te pedindo, por favor, digite o seu nome. Instruções continue. Como as instruções break, que a gente acabou de ver aqui, as instruções continue são usadas dentro dos loops while, ou do for também, que a gente vai ver
mais na frente. Quando a execução do programa atinge uma instrução contínua, a execução do programa imediatamente volta para o início do loop e reavalia a condição do loop. Isso também acontece quando a execução chega no final do loop, a mesma coisa. No exemplo aqui do contínuo, a gente vai continuar com um programa que pede um nome e uma senha agora, tá? Então, além do nome do primeiro exemplo aqui, do break, vai pedir também uma senha. No exemplo, se o usuário inserir qualquer nome além de João, aí na linha 1, a instrução continue faz com que a execução do programa volte para o início do loop. Então, toda vez que você digitar um nome diferente de João, ele não vai executar o restante do código. Quando o programa reavalia a condição, a execução sempre entrará no loop, já que a condição que a gente tem aqui é simplesmente o valor true. Depois que o usuário passa pela instrução if, é solicitada a senha, na linha 3. Se a senha inserida for 1, 2, 3, 4, 5, 6, então a instrução break, na linha 4, é executada e a execução sai do loop while para imprimir a seguinte frase: acesso concedido. Caso contrário, a execução continua até o final do loop while, onde então volta para o início do loop. Instrução for e a função range. O loop while ele continua em loop enquanto sua condição for true, que é a razão do seu nome. Mas e se você quiser executar um bloco de código apenas um determinado número de vezes, fixo? Você pode fazer isso de modo mais conveniente, sem usar o while, com uma instrução for e a função range. No código, uma instrução for ela é semelhante a for i in range 5. E isso inclui o seguinte: a palavra-chave for, um nome de variável qualquer, no caso é o i, a palavra-chave in, que é uma palavra reservada, então para e em seguida tem uma chamada para o método range, com até 3 inteiros passada para ele, e 2 pontos. Nesse exemplo aqui, o range ele pode receber uma função que ele pode receber até 3 valores inteiros, mas por enquanto vamos deixar aqui só um. Vamos para o exemplo. O exemplo aqui, vou mostrar na tela, contando até 5, e eu vou fazer com esse for aqui, for i in range 5, eu quero dizer o quê? Que eu vou iterar de 0 até 4, eu vou armazenar esses valores 0 até 4 na variável i. Então, range 5. Então, range 5, imagine que eu tenho uma lista de valores sempre entre 0, no caso aqui quando eu estou passando só um inteiro, tá? Posso modificar isso, mas do jeito que está aqui, o range 5 é uma função que ela retorna como se fosse uma lista de valores entre 0, de valores inteiros, entre 0 e o número menos 1, ou seja, entre 0 e 4. Então, o i vai receber 0 na primeira iteração, na segunda recebe 1 e assim por diante. E eu quero mostrar o valor de i para cada iteração e os 3 pontinhos aqui, que é um string. Para concatenar string, a gente já sabe que a gente tem que converter um inteiro para string. Então, para isso, a gente colocou o i dentro da função str, que vai retornar o valor inteiro de i como se fosse um string, permitindo que haja a concatenação dentro da função printf. Dessa forma, a gente vai conseguir esse resultado aqui, contando até 5, depois 0, 3 pontinhos, 1, 3 pontinhos, até 4, 3 pontinhos. Argumentos de início, parada e passo para range. Algumas funções elas podem ser chamadas com vários argumentos, separados por uma vírgula, e o range não é diferente, tá? É um deles. Isso permite que você altere um inteiro passado para range para seguir qualquer sequência de inteiros que você quiser, incluindo também começar em um número diferente de 0, que é o default, o padrão.
No exemplo 1 aqui do slide, o primeiro argumento será onde a variável do loop for começa e o segundo argumento será até, mas não incluindo o número para parar. Então aqui no exemplo 1 a gente tem for e in range, aí a gente passa como argumento 12 e 16, então vai mostrar 12, 13, 14 e 15 como saída. A função range também pode ser chamada com 3 argumentos em vez de 2. Os 2 primeiros argumentos são os valores inicial e final do intervalo, e o terceiro será o argumento do passo. O passo é o valor pelo qual a variável é incrementada após cada iteração do for. Aqui no exemplo 2, a gente tem que chamar range 0, 10, 2, contará de 0 a 8 por intervalos de 2. E por que não chega no 10? Porque sempre é o elemento menos 1, é o valor do elemento menos 1. Então, se eu estou no 8 e o passo é 2, então a próxima iteração eu vou chegar no 10 e não é para chegar no 10. Pessoal, agora a gente vai ter mais 2 exercícios. O primeiro é um clássico da computação em geral e em Python também a gente não poderia passar sem dar uma olhada nele. A lógica dessa sequência Fibonacci é que cada próximo número é encontrado somando os 2 números anteriores, tá? A sequência Fibonacci tem essa cara aqui do slide: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Beleza? Então eu vou pedir que vocês façam em casa para na aula do laboratório a gente conferir as respostas de vocês e ver como é que cada um se saiu. Importando módulos. Aqui a gente pega um pouco mais da parte legal do Python, que são os módulos, né? O que deixa tudo mais assim, legal. O Python ele contém um conjunto de módulos, por exemplo, o Matplotlib, que é para plotagem de gráficos, o Pandas, que é para lidar com conjunto de dados, ele analisa, limpa tabelas, explora tabelas, manipula os dados, dá várias estatísticas sobre os dados. Pandas é bem legal. Tem o NumPy, que toda essa parte numérica, algoritmos, toda essa parte de álgebra linear, transformada de Fourier, matrizes, eliminação de Gauss, resolução de sistemas lineares. Todos os programas Python eles podem chamar um conjunto básico de funções, que são as funções integradas, tá? Isso inclui as funções print, que a gente já viu, que mostra algo da tela, a função input, que é para receber algo do teclado, a função len, que é para retornar o tamanho, seja lá o que for que você passa como argumento para ela. E o Python ele vem com um conjunto de módulos chamados de biblioteca padrão. Cada módulo é um programa Python que contém um grupo relacionado de funções que podem ser embutidas nos programas que vocês forem fazer. Por exemplo, um módulo matemático tem funções relacionadas à matemática. O módulo aleatório tem funções relacionadas a números aleatórios. Então vamos tentar aqui com o módulo aleatório, que vai dar acesso à função rangeInt, que é uma função para retornar um número aleatório. Então aqui para i no range 5, eu vou sortear um número aleatório entre 1 e 10. Então eu vou sortear 5 números, né? Na verdade, entre 1 e 10. Esse aqui é um exemplo de programa que vai sortear 5 números. Último exercício da nossa aula de hoje, que é o seguinte: cria um programa em Python que simule um dado de 6 lados viciado, no qual o número 1 possui 3 vezes mais chance de ser sorteado do que o outro. Beleza? Então vocês façam esse exercício aqui, já é um pouquinho mais complicado que o anterior. Aqui vai exigir um pouco de criatividade, de implementação de vocês, beleza? E a gente vai checar na aula de laboratório.